Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio podcast da qualidade. Eu estou com o Erlen Montefusco e com o nosso convidado, primeiro convidado dessa temporada, desse especial 30 anos do programa Qualidade Amazonas, do prêmio, né? Promovido pela FIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas. E comigo a nossa coordenadora do projeto, do programa Qualidade Amazonas, Erlen Montefusco, que vai apresentar o nosso convidado de hoje, Erlen. Super especial, né? Uma pessoa querida, alguém que eu tive a felicidade de conhecer ano passado. E assim, esse cara é diferente. Gostei dele. Sérgio Capella, né, diretor de planta da Vistel Amazonas. Sérgio, bem-vindo e muito obrigada, viu? De coração. Na hora que eu liguei para ele, disse, olha, tô com um projeto aí, queria ajuda. Vamos? Ele, o que é? Eu disse, a gente vai fazer um podcast, você pode ser o primeiro? Tô lá. Diz o dia e a hora que eu tô... Legal. Sérgio, você está comprando aqui mais uma vez esse projeto que eu sei que você dá, sabe, a grandiosidade e quanto é representativo o programa Qualidade Amazonas, não só no Brasil como no exterior. E é um passo muito grande, apesar de falar 30 anos, né? Ainda é novo para muita gente aqui do Amazonas que tem essa grandiosidade do polo industrial de Manaus, mas que não conhece esses processos onde as indústrias buscam sempre pela excelência e a qualidade. Fala um pouco para a gente dessa tua experiência. Aliás, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje nesse primeiro episódio. Obrigado, para mim é um prazer, eu queria realmente agradecer o convite, eu já, com certeza, a Erlen entrou em contato comigo, na hora eu já aceitei. Tenho um carinho muito grande também pela Erlen, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Federação das Indústrias. Conforme comentado aqui, eu respondo pela Vistel aqui no Amazonas, né? Uma empresa do segmento automotivo americana. Nós fornecemos aí para as principais montadoras que estão instaladas no Brasil, né? Enfim, Volkswagen, General Motors, Hyundai, Renault, Peugeot, Citroën, Moto Honda aqui em Manaus. E a gente tem um carinho muito grande pelo programa Qualidade Amazonas, né? A gente vem fazendo um trabalho muito intenso de mindset cultural na nossa empresa, de excelência, buscando excelência cultural. Ano após ano, lá se vão 6 anos buscando esse trabalho de excelência. E o ano passado, na verdade, o ano retrasado, nós participamos já da edição do PQA e na primeira participação já obtivemos o troféu prata, né? Isso em 2021. Quando foi em 2022, nós participamos novamente já em 3 projetos. Dos 3, conquistamos 2 ouros e um destaque em gestão. E esse ano já fomos com 4 projetos e os 4 já estão praticamente na final, porque a gente já vai receber a banca avaliadora lá na nossa planta agora nesse mês, né? Então, assim, o PQA é uma referência para nós, né? Conforme eu comentei, eu trabalho numa empresa americana automotiva e eu faço com que toda a minha corporação saiba o que é o PQA. O PQA é uma referência para toda e qualquer empresa instalada no polo industrial de Manaus. Eu acho que as empresas que buscam a excelência operacional, as empresas que buscam a sua excelência em qualidade, elas devem participar do PQA. Porque o PQA faz com que você se prepare, faz com que você desenvolva projetos que sejam projetos sólidos, né? Projetos que realmente tenham um conteúdo muito interessante para a organização. E depois, o que faz? A gente submete esses projetos para o PQA para ver o nosso nível de excelência. Não é? A partir do momento que você vai submeter os projetos para o PQA, você sabe que alguém vem te avaliar. Você sabe que alguém vai estar te julgando, né? A tua apresentação, a qualidade do teu projeto, os resultados do teu projeto, isso eleva a barra. Né? Cada vez mais, cada ano que a gente vem participando, conforme eu falei, o primeiro ano fomos com 1 projeto, o segundo ano com 3 projetos, esse ano já estamos indo com 4 projetos, inclusive vai ter uma novidade esse ano, né? Que é a sustentabilidade. Né? A gente cada vez mais falando de sustentabilidade, e é importante que a empresa que eu faço parte, nós somos certificados ESG. Né? Esse é um diferencial da nossa empresa também. O ano passado, nós fizemos também um trabalho de longo prazo para buscar uma certificação em ESG, que hoje é pauta no mundo inteiro, né? Não é uma moda, não é uma onda, é uma tendência, e nós nos certificamos ESG. Então, por que não participar do PQA com um projeto de sustentabilidade? Né? Então, assim, eu recomendo para toda e qualquer empresa do Polo Industrial de Manaus que participe sim no PQA, participe sim na Feira da Qualidade, porque isso demonstra qual o seu nível de excelência. Se todo mundo tem que buscar um nível de excelência, e eu entendo que nós somos referência no Brasil, nós temos um dos melhores polos industriais do mundo. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de visitar outros países já, outras empresas, e eu posso falar de peito aberto. Nós temos um polo de excelência operacional. Só que a gente tem que pegar e mostrar isso daí. A gente tem que mostrar, a gente tem que, né, apresentar, mostrar. As empresas que são multinacionais têm que divulgar o PQA para suas corporações também,
Porque, de novo, a gente fala que é o Oscar da qualidade amazonense, né? Eu diria que é o Oscar da qualidade brasileira, né? Eu acho que às vezes a gente não pode ficar só limitando o PQA ao Amazonas, e sim divulgar isso para o Brasil inteiro. Nós temos um alto nível de excelência em Manaus. As fábricas que nós temos aqui são de primeiro mundo. E a gente tem que divulgar isso daí, porque quando você divulga o alto nível de excelência que nós temos em Manaus, você está divulgando o quê? O nosso povo, né? Nós temos um povo de altíssima competência, né? De engajamento assim que eu nunca vi em outra região do mundo. E a gente tem que divulgar isso aí. De que forma que você divulga? Através de um prêmio, através de um programa de qualidade. E aí sim você mostra a excelência que nós temos em Manaus. Ele fala com muita paixão sobre o PQA e a gente consegue sentir essa tua energia. Agora, Erlen, esse é o primeiro episódio. Muita gente ainda tem dúvida do que é o programa Qualidade Amazonas. Você, como técnica, à frente na coordenação, explica para quem está acompanhando esse episódio o que é mesmo, né? A essência do programa Qualidade Amazonas. Sim, o PQA, ele serve para medir realmente a referência, ele é referência na qualidade. Então, a gente quer medir a qualidade das organizações, dos processos e da gestão. Eles passam por uma avaliação. Então. Sim, qualquer empresa pode participar do PQA. Então, não interessa se a empresa é grande, se é uma micro e pequena empresa. A gente já teve em sorveterias, né, onde um projeto que foi apresentado de melhoria, né, de desperdício, e o significado daquilo era tão grande, o impacto era tão grande para a organização, né, e ela, mesmo sendo uma pequena empresa, conseguiu participar do PQA e sentir esses resultados. Então, o PQA ele não é só para a grande indústria, né? Ele é para qualquer organização. Tá? E quando a gente veio para a Vistel, né? Quando a Vistel veio nos procurar para participar do PQA, acho que você tinha chegado há pouco, né? Isso, exato. E uma coisa interessante, eu queria, aproveitando, Milena, Capela, que você falasse um pouquinho de você, da tua trajetória, até você vir parar na Vistel, né, e fazer o que você fez, né, porque o Capela, ele foi um divisor de águas para a organização. E ele é referência, sim. Sim, eu sinto quando ele fala que é legal. Ele é uma pessoa diferenciada, Milena, então, por isso que a gente faz questão, né, vamos começar com alguém que tem exatamente o que você está falando, esse brilho no olhar. Poxa, que bom, eu fico feliz pelas suas palavras, assim. Olha só, eu estou em Manaus há quase 30 anos já. Eu sou de São Paulo, sou de Santo André, uma cidade do ABC paulista, né? Todo mundo fala Santo André, São Bernardo de São Caetano, eu sou de Santo André. Eu vim para Manaus há praticamente uns 30 anos atrás, vim sozinho. Eu vim para Capela Itautec Filco como analista, não é? E eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, né? Só sabia que era quente pra caramba, né? Mas não tinha network, não tinha nada. E aí eu fui morar num apartamento ali na Constantino Neri, um colchão no chão e um ventilador que eu comprei no Sucatão. Era isso que eu tinha. E lá se vão 30 anos, graças a Deus hoje faço parte do Centro da Indústria, acabei de fazer parte também do Sinaes, tenho um network, graças a Deus, fantástico, trabalho numa das melhores empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha vida, e lá estou há 6 anos, né? Quando eu entrei lá na fábrica em 2017, a Vistel era uma das piores empresas em Manaus para se trabalhar. Eu realmente tenho que dizer isso daí. As pessoas que lá estavam queriam sair e as pessoas que estavam fora jamais queriam trabalhar lá. A gente tinha um problema cultural muito grande, a gente tinha problemas de qualidade, a gente tinha uma dificuldade muito grande em tudo que acontecia. E aí, lá como eu comentei, né, eu entrei em 2017, nós fizemos uma mudança cultural, né? Trabalhando as pessoas, né, a gestão humanizada. E tudo isso eu trouxe lá de trás, né? Meu pai trabalhou a vida inteira numa única empresa, que foi a Volkswagen, meu falecido pai. Aprendi muita coisa com meu pai, com a minha mãe também, que é uma guerreira. E quando eu vim para Manaus foi interessante, porque eles falaram assim para mim, pô, mas você vai para Manaus, você não conhece ninguém lá. Eu falei assim, eu vou tentar a sorte lá. Né? Eu acho que eu quero me desenvolver. Eu trabalhei, a minha primeira empresa numa fábrica de fogões, que era Multibras, Brastemp, fábrica de fogões, Brastemp, Consul e Semer. E eu trabalhava no laboratório de qualidade, mas era um trabalho muito, assim, pesado, gente. Eu tinha que ir até o final da linha de produção, pegar o fogão, levar sozinho, o fogão podia ser de 4 ou 6 bocas para o laboratório, desembalar o fogão sozinho, testar o fogão, ver se tinha vazamento, ver se tinha algum problema no fogão. E eu trabalhei nessa empresa durante 6 anos, foi quando eu fiz a faculdade, fiz a pós-graduação. E certo dia eu falei, puxa, eu não quero trabalhar numa fábrica de fogão. Não desmerecendo o segmento, mas eu entendi que eu queria mais, eu queria me desenvolver, eu queria buscar algo diferente. E eu lembro que eu vi no jornal lá uma vaga de analista na Itautec Filco em Manaus.
Aí eu falei, vou mandar o currículo. Era jornal, não tinha nada de internet, não tinha celular, não tinha nada. Mandei o currículo e fui chamado, né? E eu lembro que eu falei pro meu pai e minha mãe, falou, tô indo pra Manaus, tá? Você é louco, vai pra Manaus, tal. E eu lembro que depois que eu tava aqui, acho que uns 5, 6 anos, aí eu vim pra cá, então Tecfico, depois trabalhei na Nokia, né? A Nokia foi uma grande escola também, a Nokia era uma fábrica em Manaus que todo mundo queria trabalhar. Não sei se vocês lembram ali, 96, 97, 98, todo mundo queria trabalhar na Nokia, e eu trabalhei na Nokia justamente nesse período em que a Nokia se desenvolveu de uma forma muito intensa em Manaus. Quando se falava realmente de celulares, era a Nokia e Motorola naquela época, né? E a gente tinha a fábrica aqui em Manaus. E eu lembro que, passado um certo momento que eu trabalhava na Nokia, já como um supervisor de engenharia e tal, meu pai veio morar em Manaus, minha mãe veio morar em Manaus, meus irmãos vieram morar em Manaus, então todo mundo veio para Manaus, né? E eu sou muito grato a Manaus por isso, né? Hoje em dia eu me sinto mais manauara do que paulista. Meus filhos são manauaras, então eu tenho orgulho muito grande e defendo Manaus, às vezes até mais do que muitos manauaras que estão aqui. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande pela cidade e eu sou o que eu sou em função de Manaus, né? Então, talvez se eu ainda estivesse em São Paulo e não tivesse buscado o meu futuro, como eu vim fazer aqui em Manaus, eu não seria o que eu sou, né? Mas eu tive atitude, eu me desenvolvi e vim buscar o que eu tinha que buscar. E trabalhei na Gradiente, né? Algumas vezes também. Trabalhei na Philips, trabalhei na Siemens. Ou seja, eu tive uma trajetória bem bacana aqui no Polo Industrial de Manaus. E a minha penúltima empresa antes de entrar na Visteon foi a Flextronics, que inclusive hoje está lá instalada na Torquato, né? Fabricando os celulares da Motorola. E também foi um período muito bacana, trabalhando na Flextronics, e de 6 anos para cá eu estou na Visteon. Eu me formei em São Paulo, aqui em Manaus fiz alguns cursos também. Já tive a oportunidade de fazer um curso pelo MIT de gestão, fiz um curso pela Fundação do Cabral de gestão também, fiz um curso pela FGV de gestão também. E conforme eu comentei, hoje eu estou na Visteon, né? E a gente está... nós somos a fábrica, a Visteon tem 18 fábricas no mundo, tá? Nós somos a primeira GPTW, que é Great Place to Work, de todas as Visteons do mundo. Nós somos a primeira Visteon certificada ESG pelo Bureau Veritas do mundo. E nós somos também a primeira Visteon Top Employer do mundo. Então, agora, todas as demais Visteons estão correndo atrás para buscar essas certificações que nós aqui no Amazonas... São quantas no mundo? São 18. 18. 18. As principais somos. Brasil, então. Brasil, exato. E iniciativas locais. Então, não foi a corporação que falou, Capela, vai atrás de CGPTW, vai atrás de certificar a tua planta ESG, não. Nós, aqui em Manaus, tivemos a iniciativa e a empresa nos deu essa liberdade também, né? Muito em função dos resultados que a gente vem obtendo nos últimos anos. É aquela questão de resultados, confiança. Então, a gente vem atingindo os resultados que a corporação espera. Isso dá confiança e liberdade, né? Então, nós nos certificamos GPTW. Aliás, fomos recertificados já, 2 anos seguidos como GPTW. É a única Visteon do mundo GPTW. Top Employer, ESG também, né? Somos certificados ESG. Nós fomos a 4ª empresa do Brasil certificada ESG pelo Bureau Veritas e a primeira da região norte. O que significa tudo isso? São muitas siglas. Para muita gente que não acompanha o mundo industrial, isso é... né? Sim. Bom, o GPTW é o Great Place to Work, né? Os colaboradores, eles avaliam a nossa fábrica, né? Sobre as condições de trabalho, respeito pelo indivíduo, inclusão, diversidade, né? Então, nós fomos certificados de GPTW o ano passado, com uma nota de 81%. 87, perdão, e esse ano fomos recertificados de GPTW, ou seja, é a percepção dos colaboradores em relação à nossa empresa, em relação à liderança, em relação aos gestores, e esse ano nós já atingimos 91% de satisfação das pessoas que trabalham conosco. Ou seja, nós mantivemos o certificado e evoluímos na nota da percepção dos colaboradores em relação a gente, enquanto gestores. É visível, tá? Eu tive na Visteon ano passado durante 2 dias. E esse ano já fui lá algumas vezes. Quando você entra, né, na portaria, você já percebe, esse lugar é diferente. Quando você conversa com as pessoas, quando você vai na linha de produção, você percebe que as pessoas que ali estão, elas estão felizes, sabe? É o local de trabalho, às vezes não é o trabalho mais fácil, nem mais simples de se fazer, mas você percebe que tem alguma coisa diferente naquele lugar, sabe? Tem um ar diferente. Perfeito, Ellen. Olha só, nós trabalhamos numa empresa automotiva, a pressão é intensa. Nós fornecemos para uma Volkswagen, nós fornecemos para a General Motors, nós fornecemos para uma Hyundai. E o nosso produto, se ele não for com qualidade para essas montadoras, o carro não vai para a concessionária. Você não vai chegar na concessionária e comprar um carro sem o painel de instrumentos, né? Então, assim, esse carro ele não é comercializado se o nosso produto não tiver com um alto nível de qualidade. Então, assim, é uma pressão muito grande, né? Então, a gente não fornece para uma loja que vai colocar o produto nosso na prateleira. A gente fornece para uma montadora. O nosso produto ele vai para a linha de produção de uma montadora de carros.
Então a pressão ela é constante. Nós recebemos a pressão das montadoras, lógico, recebemos a pressão da corporação, né? O headquarter nosso fica em Detroit, que é o berço da indústria automotiva, então a pressão vem de lá o tempo todo. Então, assim, a pressão é constante. Porém, nós temos uma mentalidade de gestão humanizada na nossa empresa, né? Então, assim, nós buscamos, através da satisfação das pessoas, obter os resultados. E não obter os resultados por si só, não é? Então, nós temos uma série de programas, assim, bem humanizados para realmente que as pessoas tenham um carinho de trabalho conosco. Satisfação, né? E com isso, entrega o resultado que a gente precisa. Nós temos, assim, só citando aqui uns 2 ou 3 programas, nós temos o Vistins. O que é o Vistins? Eu criei esse programa. Nós treinamos os filhos dos colaboradores de 14 a 18 anos. Então, a gente traz essa molecada, esses jovens, adolescentes, para dentro da empresa, periodicamente, e nós damos uma série de treinamentos para eles. Treinamentos que são necessários para o distrito industrial. Treinamentos de qualidade, treinamentos até de como preparar o LinkedIn, treinamentos, enfim, Six Sigma, ESG, né? Então, vários treinamentos, porque aí depois esse jovem, e aí, claro, depende da atitude dele, ele vai, por exemplo, fazer uma entrevista para aprendiz ou para estagiário na Honda. Ele chega lá com certificado dos cursos que ele fez numa empresa automotiva americana, né? Ou ele vai numa Yamaha, numa Samsung, ele chega lá com certificado de treinamentos que ele fez. Então, esse é um diferencial para um jovem filho do nosso colaborador, né? Nós temos o programa Quit-se para as mulheres. 60% da nossa força de trabalho são de mulheres, né? E mensalmente nós distribuímos para essas mulheres absorventes. Mas é por uma questão de conscientização. Sim. Com relação à saúde, com relação a se cuidar, se preservar, né? É porque é caro também, né? Exato, Nem todo mundo tem acesso. exato. Nós temos um outro programa também que é o Jornada da Mulher. Todo mês, conforme eu falei, a nossa mão de obra, a maioria são de mulheres. Todos os meses nós descontamos 1 hora do plano de produção. Essas mulheres vão para o refeitório para receber palestras de educação sexual, sobre os direitos da mulher, sobre questões legais, enfim, todos os meses nós paramos a fábrica, essas mulheres vão para o refeitório para receber palestras. Enfim, uma série de programas para que realmente as pessoas tenham se sintam realmente valorizadas, não é? Mensalmente eu paro a fábrica para a gente falar como é que estão os indicadores da fábrica, como é que está o faturamento, como é que está a qualidade. Essas pessoas precisam saber. Elas não estão lá na linha de produção somente para montar produtos. Não, elas têm que entender, a gente está indo bem financeiramente? Ou eu estou aqui só montando produto e a coisa não está indo bem? Todo mês nós falamos como é que foi o mês anterior e quais são as metas para esse mês que vai começar agora. Então as pessoas têm informação exata do que está acontecendo na nossa empresa. Então elas participam de tudo o que está acontecendo, né? Então assim, com isso a gente obtém, assim, hoje em dia nós temos os melhores índices de qualidade do mundo, não é das Américas, é do mundo. Nós temos os índices de rejeição, de refúgio, né? De rejeição no processo, os menores do mundo também, entendeu? E além disso, além de entregar todos os resultados que a empresa nos pede, a gente entrega o Plus, que é Great Place to Work, ser um top employer, que aí é uma banca julgadora que avalia a nossa empresa. Qual é a condição dessa empresa em contratação e manter as pessoas? Nós somos certificados top employer. ESG, né, que é a parte ambiental, social e de governança, que hoje em dia realmente é uma tendência que o mundo deve acompanhar, e o distrito deve acompanhar também. Nós somos certificados, e as pessoas recebem treinamento com relação a isso, né, com relação às questões jurídicas, às questões laborais. Então, assim, a gente tem um trabalho muito intenso de envolvimento das pessoas. Em contrapartida, as pessoas nos dão os resultados que a gente precisa. E a coisa vai se retroalimentando. E a nossa empresa é reconhecida hoje mundialmente. São quantos hoje lá? Hoje nós estamos com 520 colaboradores, né? Entre homens e mulheres? Isso. Então, a gente tem 60% do time são de mulheres, né? Olha, e é legal que excelente. mais da metade hoje do time de liderança também é de composto de mulheres. Então, quem cuida da fábrica na produção é uma mulher, né? Quem cuida do RH, que é a nossa, inclusive a Silvana, que é a presidente da BH do Amazonas, é a gerente de RH. Quem cuida da parte de materiais é uma mulher. Quem faz o planejamento da fábrica e cuida da engenharia da fábrica na parte industrial é uma mulher. Excelente. Então, nós temos as mulheres nas principais funções de comando da nossa fábrica. Muito bom. E o PQA, vocês têm esse afinamento aí há quanto tempo? Já está na terceira edição, né? Porque, assim, e é algo que eu trabalho de uma forma muito cautelosa, porque, conforme eu falei, né, quando eu entrei em 2017 na nossa organização, ela estava numa situação muito difícil. Muito difícil. Então, nós começamos um trabalho de desenvolvimento das pessoas, de envolvimento das pessoas, e nós decidimos, né, e no caso eu decidi junto com o meu time, quais os momentos certos para participar de determinados eventos, né?
Quando foi em 2021, lembra? Eu entrei em 2017. Quando foi em 2021, eu falei, gente, vamos entrar no PQE esse ano? Entrar, né? Vamos entrar? Vamos entrar pra ganhar. Vamos entrar. E aí, na primeira vez que nós entramos, vamos entrar com um projetinho só. Pra sentir, né? Vamos sentir Foi como é que é. processo. Foi. Pegamos o troféu prata. Jogo na primeira participação. Aí, ano passado, gente, vamos entrar com 3 agora? Um de inovação, de processo de gestão. Pegamos o troféu nos 3. Sério. Sim. Aí tem o IQA, que é importante mencionar também, que é o Instituto de Qualidade Automotiva, que é um prêmio nacional da qualidade automotiva. Isso é específico dos automotivos. Sim. Em 2021 nós entramos, ficamos entre os 10 melhores do Brasil. O ano passado nós ficamos entre os 3 melhores do Brasil. Então, o momento certo, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai crescendo. O ano passado a gente entrou em gestão 250 pontos. Sim. E aí eu até lembro que na época, né, depois da nossa apresentação de 250 pontos, que nós pegamos o troféu de destaque, eu lembro que perguntaram, poxa, mas por que vocês já não entraram para 500 pontos? Eu falei assim, não, ano que vem. O ano que vem a gente entra. Vários pontos, né? Qual é os pontos? 250 pontos a gente costuma dizer para a organização que está participando pela primeira vez. Então vai sentir, né? Sim. Em 250 pontos É o mínimo. a gente aceita ações, né? Então assim, não precisa estar tudo sistematizado, não precisa estar tudo normalizado, né? Precisa... Então de repente você tem uma ideia, gente, dia tal, a gente vai doar cesta básica para um tal, para uma instituição, aquilo não faz parte, né, de projetos da empresa, mas é feito pela equipe. Então, no 250 pontos, isso pra gente Já é uma iniciativa. exato, é o Exato. início. E No até porque 500, não. Lá, entendeu? No 500, a gente já precisa de ações sistematizadas. Exato. Não pode mais ser o Capela. Já tem que ser o trabalho que o Capela deixou, e isso está institucionalizado. Aí já é Qualquer cultura. pessoa Já aí você já vê que é algo cultural. Quando ele foi embora de lá, a próxima que vem tem que seguir. Não pode cair. Exato. Né? Tem que estar lá, tem que ser algo impregnado já na organização. Tem que ser algo que já vai estar no DNA. E esse ano a gente vai entrar, a gente vai participar do 500 pontos. E ele, assim, quando ano passado, o VQA veio com uma proposta diferenciada, né, da feira, que o que a gente queria? A gente queria que aquela mostra de gestão tivesse um up, né, porque, poxa, você tem empresas do polo industrial, na sua grande maioria, né, empresas de grande, médio, porte, apresentando as melhores práticas. E tinha horas que as pessoas não tinham gente, né? Poxa, o cara não estava vendo o que o concorrente estava apresentando de melhor prática. E aí a gente arrumei uma equipe de gente assim também meio sonhadora como eu. E disse, olha, eu tenho um projeto da feira. Não, nós vamos atrás. E a gente foi bater na porta da Vistem, batemos na porta da Honda, né? Batemos em várias portas que se abriram. Que não, a gente está com você. Eles estão, vamos junto fazer esse projeto, né? E assim, quando eu vi aquilo pronto, Capela, que eu cheguei lá, eu disse, meu Deus. É legal, né? Ver o sonho se tornar realidade, né? Exato. E esse ano a gente vai pro stand maior, tá? Só pra você... É um misto. Esse ano a gente vai pro stand maior que o ano passado. O ano passado a gente botou um stand legal, ficou bonito, né? Agora esse ano a gente vai pro stand maior. Esse ano eles estão com umas ideias inovadoras. Vão fazer boi da UA. Correndo no VQA esse ano também. Sim. Você vai entrar com quanto? 4 projetos. 4 projetos. 4. Gestão, inovação, processos e a novidade que é a sustentabilidade. É. E os 4 já passaram para avaliação da banca. Na fase. Já, o pessoal que vai lá na planta. Quer arrematar 4 esse ano. Agora, ele é um sonhador e um apaixonado, mas eu não consigo parar de olhar para a tatuagem que tem no braço dele. Olha ali, ó. Manaus. Eles aí defendem mesmo o nosso polo industrial de Manaus. Você gosta? A gente tem que divulgar, aquilo que eu falo, entendeu? A semana passada eu estive lá em Sorocaba, fui participar de um evento de Lean Manufacturing e fui lá apresentar tudo que a gente fez na Vista nos últimos 6, 7 anos, as conquistas, os certificados. Lembrando, nossa fábrica tem 2 recepções. Uma recepção de visitantes, convidados VIPs, né? E uma recepção que é do pessoal da fábrica, da produção. Sim. Os nossos troféus, todas as nossas conquistas estão na recepção da produção. Não estão na recepção VIP. Para eles se sentirem. O pessoal que conquistou. O pessoal que conquistou. É claro que quando o pessoal VIP, os convidados vêm até a fábrica, a gente vai lá mostrar os troféus para eles, mas os troféus estão na recepção da produção. É onde os colaboradores passam, entram, vão para o almoço, voltam, vão para a janta, chegam de manhã, vão embora no final do dia para ver os nossos troféus, as nossas conquistas que se materializaram ao longo dos anos. Né? Então, assim, o pessoal passa todo dia lá e fala, ó, eu participei disso. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história, né? De novo, aquilo ali tudo se materializa e se torna um legado, né? De tudo que a gente vem conquistando nos últimos anos. E aí, Milena, ele na entrega da premiação, né? Não lembro isso, não. Lembra sim. Normalmente, o que se faz, né? É o momento da alta administração. Né? Então,
As pessoas gostam de suporte. É o Oscar, né? Aquele Exato. momento assim, que você conquistou. Não, É pra sair na foto, né? E foram todos chamados, todos os projetos dele, todos os projetos foram vencedores, ele não subiu nenhuma vez, né? E a gente via o time dele. Eu tava com o meu time, comemorando, né? Tanto é que quando... Porque é o pessoal que preparou as apresentações, é o pessoal que trabalhou nos projetos, é o pessoal que foi defender o projeto. E há uma coisa que eu acho legal, assim, o PQA não é uma questão de a gente competir com nenhuma outra empresa, sabe? A gente tem que competir com a gente mesmo, a gente tem que ver se a gente está evoluindo, se a gente está melhorando, entendeu? O PQA é para isso. E é legal a Feira da Qualidade, porque a gente tem a oportunidade de assistir os demais projetos das outras empresas, exatamente, o benchmarking, entendeu? Poxa, legal isso daí, de repente eu vou levar para minha empresa. O fato é que eu sempre comento isso lá no Centro da Indústria, a gente não está aqui para competir de um com o outro, entendeu? A gente tem que compartilhar as excelências operacionais. A gente tem um polo pujante, um polo de excelência operacional, mas se cada um ficar no seu quadradinho, né, a gente não consegue divulgar o que a gente tem, né, de produtividade, de excelência. Cada vez mais a gente tem que divulgar. A gente é atacado o tempo todo, gente. É isso É reforma tributária, é não sei o que lá, é caraca que a gente... É jacaré andando na rua, a gente andando de tanga dentro da fábrica, não. Ainda, né? Olha, deixa Não, a gente é muito diferente. Mas a gente é muito responsável por isso, Exato. né? Porque a gente não se mostra. Mas tem que falar. A gente precisa mostrar o que Exato. faz aqui. E o Toda vez que... PQA é para isso. O PQA, de novo, eu uso o selo PQA para mostrar para a corporação o tempo todo. Quando eu recebo clientes Volkswagen, GM, Hyundai, enfim, qualquer cliente que vem na planta, a nossa apresentação tem o PQA. A gente fala do PQA. Quando a gente desce na recepção, a gente mostra os troféus do PQA. Né? É importante, porque aquilo te mostra o quê? Que você está sendo avaliado, que você buscou a excelência, né? Que você participa de algo, que você realmente se expõe, né? E aí é isso que tem que ser apresentado. E as outras empresas têm que seguir esse caminho, entendeu? Eu sou um defensor assim, ferrenho sobre disso, entendeu? De que a gente tem que divulgar a excelência que nós temos no nosso polo industrial. Olha, eu tô assim, ouvindo você com muita paixão, e é interessante você estar falando o tempo inteiro que o mundo e que as pessoas precisam saber mais sobre o programa Qualidade Amazonas. E esse é o espaço para vocês, né? Chamarem. Vocês são os melhores para falarem desse processo, desse melhor que a gente. Muito melhor. Né? Até eu mesma que conheço como espectadora, acompanho anualmente o programa, eu estou ouvindo de você de uma outra perspectiva. Então, essa paixão de saber que o PQA tem essa representatividade para vocês é super interessante, esse feedback para a gente. Sem dúvida. E é legal porque eu trabalhei em outras empresas no passado e eu, de repente, vi as empresas que eu trabalhava participando do PQA, mas assim, poxa, eu quero um dia participar do PQA, mas eu quero algo que realmente nasça da gente, entendeu? Algo que seja puro, como foi. A gente começou um trabalho todos nós juntos lá na Vision em 2017, quando chegou em 2021 a gente viu que era o momento certo, entendeu? Pô, vamos submeter um projeto no PQA, né? Então, assim, para a gente medir o nosso nível de excelência, a gente está no caminho certo e deu no que deu, né? A gente entrou num projeto, prato. O ano passado foi até legal, não sei se você lembra, porque o rapaz que foi anunciar lá o prêmio Ouro para nós, né? Ele, Ouro, foi em 2 ouros, assim, entendeu? Então, assim, até um ficou olhando pro outro. Confundiu, né? Assim, ó, são 2 mesmo, é isso mesmo. E eu fiquei tão extasiado porque, de novo, isso é um reconhecimento para nossa planta, entendeu? É um reconhecimento para nossa organização. É um reconhecimento das pessoas que lá trabalham, né? Porque, tudo bem, estamos na Vision, mas a Vision nada mais é do que apenas um logo, gente. É uma empresa. Nós estamos lá, nós fazemos a Vision acontecer. São as pessoas que lá estão. E quando a gente ganha um prêmio como esse, valoriza o quê? As pessoas. Claro, consequentemente a empresa, mas são as pessoas, né? E eu lembro que eu tava de gravata, naquele momento já tinha tirado a gravata, eu passei correndo, aí tava todo mundo, né, o pessoal top tava tudo lá em cima, nos caras tirando foto, eu passei correndo, girando a gravata. Não creio. Ninguém entendeu isso aí. Quem esse cara é? Não, é o cara lá da fábrica. É ele? Não, aí E eu passei girando a gravata, tipo... Isso, legal. O diretor que disse, ele é o diretor, tá? É o diretor da planta. Não, foi uma festa, assim, absurda. Tanto é que naquele dia, quando nós ganhamos os 2 troféus, eu fiz uma ligação de vídeo direto pro meu VP, que fica na Europa, fica em Portugal. E já era muito tarde para ele. Que é VP mesmo? É o vice-presidente nosso de operações, né? É o João Paulo. E ele atendeu, assim, né? Ele estava viajando. E ele sabia que nós iríamos participar, né? Eu falei, João Paulo, a gente acabou de ganhar 2 ouros e destaque em gestão. Ele, poxa, sério, não sei o que lá e tal. Ou seja, de novo, é uma empresa multinacional que já reconhece o PQA como uma grande valorização da nossa organização. E eu digo, as outras empresas nacionais, multinacionais, grande, médio, pequeno porte, têm que divulgar isso a nível nacional, a nível regional, a nível internacional.
tem que divulgar isso. Então, ele tem hoje esse status, o Programa Qualidade Amazonas no Brasil, de ser um grande selo para vocês hoje, Pra que nós, sim. investem. Para nós, É um dos maiores. para nós sem dúvida, né? Para nós porque é aquilo que eu te comentei. Nós somos uma fábrica que sempre quando tem algum evento a gente faz uma camiseta, né? Para movimentar aquele evento. Todas as vezes que a gente manda fazer uma camiseta, tem o logo da Vision e tem o PQA. Tem o GPTW, né? Que são marcas assim de reconhecimento muito importante para nós. De novo, é a realização de um trabalho bem feito. Mostra que estamos no caminho certo. Temos muita coisa a fazer ainda. Não somos uma empresa perfeita, longe disso. Mas mostra que nós estamos no caminho certo, em função de todo um trabalho de mentalidade, de gestão humanizada, das pessoas entenderem que aquilo é importante para a nossa fábrica, para a nossa organização. Gera empregabilidade também para essas pessoas, né? O profissional que hoje trabalha na Vision, eu trabalho na minha empresa no passado ganhou 2 ouros no PQA. O cara se valoriza. O Diferenciado. profissional se valoriza, é um profissional diferenciado, né? Então, assim, as pessoas precisam entender isso daí. E as empresas também precisam entender isso daí. Agora, eu fico imaginando, quando você fala, ganhou o prêmio por excelência e ganhou ouro, é como se você já tivesse conquistado o ápice. E aí, esse ano você tá com 4, concorrendo a 4. O que vocês querem conquistar mais? Eu fico tentando compreender, porque você está em processo, inovação, Sim. sustentabilidade e melhoria. Melhoria. Ano passado concorreu a quê? Inovação, sucesso e gestão em 250 pontos. Então sempre tem coisa para inovar, sempre tem, sempre dá para ficar. Tem. E de novo, é aquilo que eu falei, a gente tem que se comparar com o ano anterior, né? Então nós entramos com projetos, assim como nós entramos nas categorias do ano passado, esse ano, na parte de gestão nós mudamos. Esse ano a gente está entrando para 500 pontos, o ano passado foi 250. Então a barra é mais lá em cima. E a gente está entrando em sustentabilidade, que é uma novidade também. Né? É importante divulgar sustentabilidade nas empresas do Polo Industrial de Manaus. A gente está no Amazonas. Sim. Tem todo o apelo, né, da parte ambiental. Então a gente está entrando com projetos também. E os demais projetos, similares ao que a gente entrou ano passado, é para ver o nosso nível de excelência. A gente continua no trend positivo, a gente continua inovando, a gente continua evoluindo na parte de processo. Então a gente vai medir a gente com a gente mesmo, entendeu? A gente sempre busca ser melhor do que a gente foi no evento passado. Até as nossas festas, quando eu tenho uma festa de final de ano, eu sempre falo, Silvana, que é a nossa agente de RH, a festa de final de ano desse ano tem que ser melhor do que a festa de final de ano do ano passado. Ainda mais se ganhar ouro por excelência, sério. Aí, eles entendem tudo isso? Sim. Quem está lá na ponta consegue compreender que você leva esse selo para o exterior com a valorização que muita gente daqui de dentro não consegue visualizar? Sim, sem dúvida. No passado, não é? Mas eu faço com que o pessoal entenda o que significa o PQA e qual a importância do PQA, né? Então, hoje em dia, o nosso pessoal interno sabe da importância, os nossos clientes sabem da importância e a nossa corporação sabe da importância. Então, hoje em dia, todo mundo que está relacionado com a Vision Amazonas sabe da importância de ter o PQA. Bom, é apaixonante, né? Eu vi falar tudo isso, dá até vontade de trabalhar lá, viu? Vou deixar meu currículo numa dessas, né? Vai que... Capela, a gente fala muito sobre a respeito de sustentabilidade, né? O próprio modelo de excelência em gestão, ele já é muito alinhado com a ESG, né? Porque, além da questão da sustentabilidade, a questão ambiental, tem a questão social, né? E que ainda é uma novidade para as organizações do polo industrial. Sim. A gente vem de... Eu tô aí, fiz um trabalho com o Exército durante 13 anos e eles já tinham, há 13 anos atrás, né, essa visão em relação ao social, né? Até porque precisam, né? É o braço forte e a mão amiga. Exato. Né? A mesma coisa a Marinha e a Aeronáutica. Me fala um pouco sobre isso. O que você sente em relação ao polo industrial, essa questão do social? Porque talvez agora com a ESG, eles realmente se despertem para fazer, né, para ter ações voltadas não somente para o ambiental, mas para o lado social. Porque o que vocês já fazem lá, né, vocês já fazem muita coisa. Né? Sem dúvida. Assim, olha, há 2 semanas atrás eu recebi um convite do Fred, que é o superintendente adjunto lá da Suframa, e nós tivemos um evento muito bacana lá na Suframa, sabe? Tava eu, o colega da Electrolux, o colega da Tuxiplast, a gente falou sobre ESG. E o auditório da Suframa lotou. Então, assim, as pessoas precisam entender que ESG é uma tendência, né? O ESG, ele é pautado pela Bolsa de Valores de Nova York. Então, as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, elas cada vez mais têm que se preocupar com ESG. Porque a gente está falando muito de questões ambientais, questões sociais e questões de governança. E
os 3 pilares, né, que é o E, o S e o G. O G ele é muito importante também, porque a gente está falando de questões jurídicas, leis trabalhistas, né? O cara que tem um ESG implantado na sua empresa e leva isso a sério, o investidor ele vai investir dinheiro nessa empresa que tem um ESG. Porque ele sabe que aquela empresa, que é uma empresa que investe no ESG ou tem até mesmo um certificado ESG, como a nossa já tem, não vai ter problemas jurídicos, trabalhistas, ambientais, né? Então, o ESG é de fundamental importância para as organizações. E a gente trabalha muito forte, cada um dos pilares, e conforme você bem disse, a parte social. Como eu comentei, a gente faz um trabalho muito forte de... quando eu falei do Vistins, que a gente treina os jovens de 14 a 18 anos, eu esqueci de mencionar, não são só os filhos dos colaboradores. São os filhos do pessoal da cozinha, os filhos dos motoristas das rotas, os filhos do pessoal da limpeza. A gente traz toda essa molecada, todos esses jovens para dentro da empresa. Há 3 semanas atrás, nós fizemos o Vistins Comunidade. Nós pegamos lá todos os jovens, um grupo de jovens lá da Manaus 2000, que teve aquele problema de enchentes recentemente. Levamos jovens lá para dentro da nossa empresa e treinamos esses jovens também, né? As questões que eu comentei da doação dos absorventes, a questão de trazermos as mulheres, né, uma vez por mês para receberem palestras de orientação, né, de conscientização. Então, essas empresas... E aí, eu comentei isso lá na Suframa. São ações simples, gente. Dá para fazer, mas tem que ter iniciativa, tem que ter atitude. Alguém tem que começar. Tem que ter atitude. Se a nossa empresa consegue, como é que as outras empresas não conseguem? Por que não implementam jornada da mulher para as outras fábricas também? De repente não dá para fazer uma vez por mês, até por questões de, sei lá, de pressão da corporação, o que quer que seja. Faz uma vez por trimestre, uma vez por semestre, bota todas as mulheres num ambiente em que elas recebam uma orientação, um treinamento, né? Uma conscientização. Os jovens também. Por que não trazer os jovens, periodicamente, os filhos dos colaboradores, para receberem orientações de carreira, orientações profissionais? Então, são pequenas ações, entendeu? Que a gente consegue mudar um pouquinho do panorama aqui em Manaus. Não dá para deixar tudo nas mãos do poder público. Não dá, né? Porque nós somos responsáveis por isso. Não adianta ficar reclamando que a gente não tem mão de obra qualificada no Amazonas. Nós podemos qualificar essa mão de obra. Não adianta ficar reclamando da questão da segurança do Amazonas, que está bem difícil. Mas por quê? Porque a gente também não está cuidando dos jovens, não é? Nós estamos fazendo esse papel. Quando a gente criou o Vistins, trazer esses jovens para dar treinamentos, porque quando eles chegam na nossa fábrica, eles recebem um crachazinho, entendem todas as questões de política de disciplina, segurança, eles têm uma visão do que é uma empresa do Polo Industrial de Manaus. Melhor do que deixar eles largados o dia inteiro, entrando em TikTok, no Instagram, e essas, né, coisas que de repente que às vezes mexem com a mente dos jovens. Perspectiva. Exato. De orientação, né? A gente não tenho chance, né? Então, assim, acho que muita gente reclama, mas pouca gente faz o que tem que ser feito. E o detalhe, né? O polo industrial pode contribuir mais. Pode contribuir mais, sim. Se a minha empresa de 520 funcionários, a gente consegue, por que as outras corporações também não conseguem, né? A Tutiplast, que é uma empresa parceira nossa, está fazendo um trabalho muito bonito também, né? De qualificação, e é uma empresa amazonense. Empresa amazonense. A Tutiplast é um fornecedor nosso, é uma empresa amazonense, faz um trabalho social muito lindo também, né? E também de governança, também ambiental. Mas como a gente realmente tocou aí muito forte na questão social, eu acho que a gente tem que reclamar menos e fazer mais. As entidades de classe também podem fazer muito mais, né? Eu acho que todo mundo pode se envolver e fazer de Manaus uma Manaus melhor, né? Com pequenas ações, né? Conforme eu falei, treinar os jovens, qualificação, palestras, enfim, dá, mas tem que ter atitude. Poucos têm. Acho que é pouco investimento, às vezes até para uma orientação mesmo, né? De trazê-los para perto. Eles não conseguem visualizar coisas que a gente, com experiência, já consegue passar de uma maneira que esclareça mais. Exatamente. Juventude, né? Adolescência, a gente sabe que é uma fase difícil. Eu não diria só adolescência. Eu trabalhei com vários estagiários com 20 e poucos anos que não tem norte. Às vezes quer o norte, né? 20 e poucos anos... Sim. Sem saber, né? O que vai fazer da vida. Cabe a nós. Nós temos um programa na Vision que chama Career Experience. E o que é o Career Experience? Periodicamente, os executivos mais experientes da nossa planta, da nossa fábrica, fazem palestras para o pessoal da fábrica. Como é que você chegou onde você está? Eu já dei uma palestra já para o meu pessoal da fábrica, os jovens, estagiários, trainees. Porque assim, hoje estou, né, diretor da Vision Amazonas. Mas, de novo, as pessoas não conhecem a minha trajetória. De quando eu tomava chuva, debaixo do sol, pegava 3 coletivos para poder chegar até o meu trabalho, os estudos, a faculdade. Essa vivência, né? Então, assim, poxa, teve sorte. Não, ninguém tem sorte. A sorte ajuda quem trabalha, né? Então, assim, o Career Experience é justamente isso. Nós fazemos palestras, eu já fiz, os demais executivos nossos lá que têm uma experiência maior já fizeram, para falar para os estagiários, para os trainees,
né, para os trainees, qual foi a nossa trajetória de vida para chegar onde nós chegamos. Para, de repente, dar uma luz para esses jovens, entendeu? Que as coisas não caem do céu. Sei que vale a pena estudar, né? Sim, Vale a exatamente, pena investir exatamente, em você, exatamente. se diferenciar no mercado. Exatamente. É. Mas tem que ter atitude. É aquilo que eu falo, o básico é a formação. Tem que ter a formação. Não adianta ficar esperando, não, eu vou conseguir isso, aquilo, outro, sem a formação. Mas a formação não é suficiente. Tem que buscar uma qualificação. Quais são os treinamentos, quais são os cursos hoje em dia que o distrito, as organizações, as corporações estão buscando? Né? É um Six Sigma? É um ESG? Ferramentas da qualidade? Housekeeping? Quais são esses cursos? Então tem que ter primeiro a formação. A formação só não é suficiente, tem que ter uma qualificação. Mas tudo isso, gente, o inglês é fundamental, né? Mas tudo isso, gente, sem atitude, não vai levar a lugar nenhum. Tem que ter atitude, né? Tem que buscar o seu melhor. Porque é aquilo que eu sempre falo na minha empresa, né? Pro meu pessoal lá. Se você não tem a atitude de buscar algo que seja diferente para você, não reclame. Você vai ser mais um. E se você for mais um, você não pode reclamar. Simples assim. Agora, se você quer algo diferente, você quer subir na vida, quer crescer, cara, busca a tua qualificação, tem atitude, vai para cima, vai atrás. E aí sim, a coisa acontece, vale a pena. Uma hora chega. Uma hora você vai ser reconhecido, uma hora você vai ser promovido, uma hora você vai ser contratado, uma hora, enfim. Agora, se você não vai atrás de nada disso e acha que a coisa vai acontecer por osmose, esquece, você vai ser mais um. E se você for ser mais um, não reclama da vida. Esse primeiro episódio, estamos com uma grande figura, né? Uma pessoa que está trazendo para a gente toda essa perspectiva, essa vivência, que é uma pessoa que nasceu ali, nasceu o Polo Industrial de Manaus e está colhendo essas conquistas, né? Agora, fruto do fim, né? Fruto do fim. Sim. E esse Eu me considero, porque quando eu vim para Manaus, conforme eu falei, eu era um analista, vim para cá e agradeço ao pessoal da Itautec que me trouxe lá anos atrás. Lá se vão quase 30 anos, né? E eu cheguei aqui, conforme eu falei, morava num apartamentinho lá, no colchão no chão, o ventilador que eu comprei no Sucatão, pegava a rota, né? Pegava a rota sim para ir para a empresa. Mas, de novo, eu fui buscar, fiz cursos aqui também, busquei a minha qualificação, depois tive a oportunidade de me tornar supervisor, aí depois eu virei supervisor na Nokia, né? Que era uma referência no polo industrial. E aí eu fui buscando, fui melhorando o meu network, fui fazendo contatos. E graças a Deus, hoje em dia eu tenho um contato muito forte dentro do centro da indústria, o Lúcio Flávio, o Luiz, enfim. É um pessoal muito bacana. O centro da indústria hoje em dia também tá com uma atitude bem bacana, sabe? Assim, uma gestão bacana, uma gestão de fazer as coisas acontecerem. Tem um movimento que o centro da indústria está fazendo, eu quero destacar aqui, que chama o Press Trip. Então, o que o pessoal vem fazendo periodicamente? A gente está, né, o centro da indústria está trazendo para cá jornalistas lá do eixo Rio-São Paulo, para conhecerem Manaus, para conhecerem as fábricas de Manaus, para entender os nossos percalços, as dificuldades logísticas. Isso está sendo muito bacana. E aí depois o programa? Press Trip, né? Então, assim, o pessoal vem, conhece as fábricas. Para falar com você. Dá uma... Saber Exatamente. Porque uma coisa é você estar lá em São Paulo, no ar-condicionado, escrevendo e detonando Manaus, sem conhecer Manaus. Agora, quando você vem para cá e fala, os caras são bons mesmo. Porque se eles estão aqui, instalados aqui, produzindo e conseguindo daqui, né, receber matéria-prima, que às vezes vem da Ásia, aqui em Manaus, e depois daqui de Manaus, tirar produtos, distribuir para o Brasil inteiro e até mesmo exportando, os caras são bons. Os caras são bons. Nós somos bons, gente. E às vezes a gente entendeu? não sabe, né? E a gente Não, sabe isso aí não fala não fala disso. Olha só, eu vou fazer uma comparação da minha empresa, né? A minha empresa possui fábricas ali na Europa, possui fábricas na América do Norte, que não tem os problemas logísticos que nós temos. Né? A carga tá vindo, a carga tá indo. Não, o rio subiu, o rio desceu. Você fala isso lá pros caras lá fora, os caras, como assim? O rio subiu, o rio desceu. 30 dias, 9 dias, 15 dias. Isso tem a ver. Lá os caras produzem, botam num caminhão, pega a estrada, sai de Portugal, entrega na Alemanha, sai da Alemanha, entrega na França, sai da França, entrega não sei aonde. Logística facinha. Aqui não, o rio subiu, o rio desceu, a gente se lasca. Né? E as pessoas não têm essa noção. Né? Eu lembro uma vez que eu recebi uma visita de um VP de compras, um vice-presidente de compras, e foi legal, porque eu estava aqui em Manaus esperando ele chegou, pegou o avião da Europa, chegou em São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, ele falou assim, tá bom, vamos pra fábrica agora? Ele tava com um gerente meu lá, aí o cara falou, não, a gente tem que pegar mais um avião agora, a gente vai pra Manaus, são mais 4 horas de voo. Como assim? Eu já tô no Brasil. A fábrica não é no Brasil? Sim, ela é no Brasil, mas ela é em Manaus. Pô, mas eles não fornecem aqui pro Sul e Sudeste? As montadoras já estão aqui? Sim, mas eles estão em Manaus. São mais 4 horas de voo. Quando ele chegou aqui, ele falou assim, olha, eu não sabia, né, a dificuldade que é estar em Manaus e a inteligência que vocês têm nas questões logísticas de produzirem aqui e tirar os produtos aqui pro resto do Brasil. E em alguns casos até exportar, né? Então a gente tem que entender isso daí. E entender a importância de estar aqui em Manaus também, né? O motivo, que é um propósito é muito maior. Exato. Meio ambiente não pode ser deixado Não, passar com... de forma... Tem que com a indústria
se não tivesse instalado aqui, a gente acho que não teria Não, mais, isso aqui seria um deserto, gente. teria mais uma árvore. Não, isso aqui seria um deserto. É. Não é? Até às vezes eu brinco assim que quando surgem essas discussões sobre os incentivos e querem acabar e tal, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um lote de motosserra e eu vou vender motosserra. Porque a gente vai fazer o quê aqui? O caniço pra gente pescar, né? Então a gente vai pescar ou vai cortar árvore. Porque senão a gente vai fazer o quê? Qual é a alternativa? Tem que valorizar o polo industrial. O polo industrial é responsável pela selva que nós temos aqui, pela floresta preservada. E a gente tem que falar isso aí de novo com o peito aberto e o peito estufado. Se não fosse o polo industrial em Manaus, provavelmente o Amazonas já seria um deserto, né? Porque isso aconteceu com outras regiões do país. Isso aconteceu. É só você pegar um avião e visitar outras regiões do país que possuem as suas áreas industriais em que, de repente, o pessoal não cuidou, não preservou a sua mata. Aqui não. E a gente tem que valorizar isso, gente. E às vezes a gente não valoriza, não comenta, não fala. Não, a gente tem que falar e tem que falar de peito aberto. E a mão de obra também, né? Porque você acabou de falar pra gente que vocês ganharam entre 24 do mundo, vocês ganharam, são reconhecidos como um dos melhores do mundo dentro da empresa de vocês. Então a mão de obra é muito importante. O trabalhador amazonense está empenhado Sim, sem dúvida. em fazer o melhor. Não, foi esse o tempo, e isso é algo que às vezes eu até não vou mentir, já arrumei até confusão com uns colegas meus que moram no sul e no sudeste, para falar um pouquinho da mão de obra amazonense. Aham. Eu acho que às vezes a gente tem um pouquinho da síndrome do cão vira-lata, entendeu? E a gente não pode pensar dessa forma. Muito pelo contrário. Valoriza, né? Nós temos grandes corporações aqui, nós temos grandes empresas aqui, nós temos uma mão de obra muito valorizada. A mão de obra que eu tenho na minha fábrica hoje em Manaus, eu não troco por nenhuma do mundo. Uou! Não troco. O meu time gerencial, o meu time de supervisão, o meu time de coordenação, o pessoal que trabalha nas linhas de produção, é um pessoal que, claro, nós demos toda uma condição de qualificação, mas é um pessoal que corresponde. É um pessoal que o meu pessoal hoje, que quando sai da Bicho Amazonas e vai trabalhar com qualquer outra empresa em Manaus ou qualquer outro lugar do mundo, dá show. Porque é um pessoal de atitude, é um pessoal que busca essa excelência, é um pessoal que, de novo, é uma questão de mentalidade, entendeu? Por isso que eu falei, é importante a formação como algo básico, é importante a qualificação para complementar aquilo que a formação não te dá, mas tem que ter atitude. E cada vez mais eu vejo nas empresas aqui em Manaus, e eu posso falar com propriedade da minha, a atitude cada vez mais intensa, né, nas pessoas que trabalham aqui em Manaus. E falando muito aí da minha empresa, que é a empresa que vem conquistando tudo. Mas, de novo, houve um trabalho, né, de anos para a gente preparar, de mentalidade, de excelência operacional, de gestão humanizada, para as pessoas entenderem de que sim, vale a pena. Vale a pena você se dedicar um pouco mais. Vale a pena você se qualificar um pouco mais. Vale a pena você ter atitude. Porque os resultados acontecem, né? E por isso que eu digo, é só você ir lá na recepção da produção da minha fábrica, você vai ver vários troféus conquistados nos últimos 3, 4 anos, né? Porque é um fruto de todo um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. As coisas acontecem, tem que acreditar. Quando eu estive na semana passada lá para falar de Lean Manufacturing em São Paulo, lá em Sorocaba, quando eu terminei a minha palestra foi legal, porque eu saí, né? Eu fui e voltei no mesmo dia. Eu saí daqui de Manaus, era 1h50 da manhã, cheguei lá em São Paulo 7 da manhã, peguei um carro, fui para Sorocaba, fiz a palestra, peguei o carro, voltei para o aeroporto de Guarulhos e voltei para Manaus. E eu lembro que quando eu saí da palestra, eu estava ali no hall, já para voltar para Guarulhos, veio uma moça falar comigo. Ela falou assim, poxa, tá vendo? A gente vê que quando a coisa ela é feita com engajamento, com paixão, com comprometimento, as coisas acontecem. Eu falei, sim, as coisas acontecem. Você tem que acreditar. Cadê a palestra do Sérgio? Eu nunca vi ninguém falando com tanta paixão assim das indústrias. Não sei, você tá nesse meio mais que eu, né? Lado a lado com eles, mas eu não tinha visto ainda essa troca de uma pessoa que fala com tanta empolgação, com tanta vontade de querer fazer a diferença. Isso é interessantíssimo. Alguém vai olhar também e faz. É por isso que a gente corre lá. De saber que a gente tem alguns parceiros que a gente sabe, não, esse aqui esse aqui dá para contar, né? Vamos lá, vamos pedir ajuda, né? Entra com a gente nesse projeto. E ele é o projeto que a gente leva. E aí, às vezes, a gente tem a ideia, mas a gente não sabe muito bem, né, como é que vai ser recebido. Eu fico imaginando assim, alguém querendo implantar uma indústria aqui no Amazonas, a pessoa que tinha que receber para uma palestra é o Sérgio. Eu gosto muito, assim, eu curto muito e, de novo, assim, a gente tem que se valorizar, sabe, gente? Eu sempre penso assim, todos nós temos que pensar nisso, né? Até quem tá ouvindo, assistindo, qual o legado que a gente vai deixar depois que a gente for embora dessa terra? Qual o legado? Vão lembrar da gente? O que ficou para trás? O programa Vistins, que a gente treina jovens de 14 a 18 anos. Gente, se 1% desses jovens forem empregados, a gente já vai ter algo bacana que a gente está fazendo, entendeu? Se nas palestras do Jornada da Mulher, quando as mulheres vão para o refeitório, se uma dessas palestras abriu a mente de uma dessas mulheres, entendeu? Em relação às questões jurídicas, ao direito da mulher, a questões de violência doméstica,
a gente já fez o nosso papel. Eu ouvi uma Entendeu? história bem interessante lá, quando eu tive Conta. avaliação, né, de uma pessoa que durante uma palestra dessa, eles conseguiram identificar que sofria violência doméstica, e aí a empresa deu apoio, sim, decisão. Porque às vezes o que acontece com essa mulher é isso. Sim, Ela não tem para onde ir, né? Ela não tem ninguém que ampare. Sim. Ela sofre violência, mas aí o cara tá lá, né? É a casa, E você sabe o que a gente criou na nossa fábrica agora? A gente tem um consultório lá dentro, com psicóloga, psiquiatra, dentro da nossa fábrica. E aí alguém que chega, Dentro da nossa vou te ajudar. Sim, Quer mudar de vida? Eu vou te ajudar. É diferente de eu chegar pra vocês, você não mudou de vida porque você não quer. Quer. Mas eu não sei a tua vida, Sim. a tua vida, né? Eu não sei onde é que teu sapato E aí o que a gente faz? De novo, nossa fábrica é uma fábrica de extrema pressão, é uma empresa do segmento automotivo. Então, sim, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas neuras, né? Então, agora lá dentro da nossa fábrica nós temos um consultório psicológico lá dentro. Uma psicóloga, né? X vezes por semana, com um psiquiatra que vai lá também, X vezes por semana e faz atendimento lá dentro. De uma forma muito discreta, é um consultório muito bem planejado, muito bem instalado, e essas pessoas têm a oportunidade de, dentro da empresa, ir lá e, né, compartilhar suas histórias, tal, porque às vezes até em casa essa pessoa não tem o apoio que ela precisa. Não tem. Não. Né? Tem um preconceito, tem de repente até a pessoa, né, os familiares não aceitam esse tipo de coisa, ou não entendem, ou acha que é mimimi, né? Nós temos um consultório. assim, né? Acho que todo mundo tem que estar terapeuta. A gente tem que estar buscando melhorar, né? Não, isso aí Tem como a gente não pode ter mais tabu, gente. Não pode ter tabu. É igual falar de diversidade, não é? O mês de junho é um mês reconhecidamente mundial, né? LGBTQIA+, que né, coloca-se a bandeira nas empresas, fala-se e tal. A nossa bandeira, ela tá lá todos os meses. Porque as empresas colocam e no final de junho tiram, né? A nossa bandeira tá lá. Você chega lá no nosso, onde estão as nossas bandeiras, a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Brasil, a bandeira do Amazonas, a bandeira da Vision, a bandeira do orgulho gay tá lá, né? Para lembrar que a nossa empresa respeita, valoriza, reconhece, tem a questão da inclusão, né? Lá todos somos iguais, independente do seu credo, da sua raça, da sua religião, da sua opção sexual, todos somos iguais, né? Somos colaboradores da Vision e todos devemos entregar o resultado que a empresa espera de nós, independente da nossa opção, independente daquilo que a gente faz, independente daquilo que a gente queira fora da empresa. Mas lá dentro todos somos colaboradores para entregar os resultados. Então assim, a gente tem um trabalho muito forte também em relação à diversidade, à inclusão, né? Então assim, de novo, a nossa gestão é muito humanizada. É muito humanizada. É verdade. É muito humanizada. E os resultados acontecem, né? A gente não quer ter resultado por ter resultado, né? Assim, eu sempre falo, pessoal, legal, todas as vezes que a gente atinge um bom resultado, a gente tem que sempre falar como é que a gente atingiu esse resultado, qual foi a trajetória para atingir um bom resultado, qual foi a trajetória que a gente teve na nossa vida para conquistar um PQA ouro, que é para poucos, né? Aquele troféu que está lá hoje na nossa recepção da produção, ele tem uma história por trás dele. Ele tem uma história, não é isso? A gente comentar um pouquinho, né? sim, que se envolveram para a gente conquistar aquele troféu ouro, não é? Então não é uma coisa, não é um troféu, algo assim, enfim, que a gente colocou lá, não, tem uma história ali, né? Tem uma trajetória, né? E é algo que ninguém nunca vai tirar da gente, porque é um legado, vai ficar lá, entendeu? Então toda vez que a gente passa, e eu passo sempre por essa recepção, eu olho para cada um daqueles troféus e eu lembro de tudo que eu passei para a gente chegar onde a gente chegou. E assim como eu penso, o meu pessoal também pensa. Cara, olha o que a gente passou, olha o que a gente sofreu, mas olha aí, a realização de toda a nossa trajetória. Isso chama-se legado. É o que a gente vai deixar depois que a gente for embora. Parte da equipe que participou ano passado está junto nesse sim, programa. Sim, de peito aberto, de corpo e alma, mergulhados e treinando, fazendo apresentações para mim, fazendo apresentações entre eles, se preparando para quando o pessoal for lá na nossa fábrica, né, para fazer as avaliações, eles estarem bem preparados. E o resultado é uma consequência, gente. Vai ser ouro, vai ser prata, não vai ser nada. Não importa. A gente tem que participar. Tem que participar. O programa está acontecendo, a premiação está acontecendo agora, né? Por conta das mudanças que estão sendo levadas. Mas a gente respira o PQA todos os meses. Não é quando vai ter a Feira da Qualidade, não é que eles vão. Não, a gente respira todos os meses. Que é uma construção, né? Começa em março e eles não param nunca, né? Então, terminou um, eles já estão preparando para o próximo, que é o que o Capela falou, né? É consequência. E não há peso. Você falou, o ano passado vocês foram ouro e tal, e esse ano, o que vocês... O que vier. O que vier. Entendeu? O importante é que nós vamos participar, o pessoal preparou novos projetos, foram buscar novos projetos para participar, estão treinando, estão se preparando, estão se desenvolvendo.
estão se desenvolvendo, estão aprendendo mais, estão evoluindo enquanto pessoas e enquanto profissionais. E o que vier de troféu, se é que vem, se não vem, não importa. Porque é uma consequência. É aquilo que eu digo, qual é a trajetória para chegar onde a gente vai chegar? Pegar um troféu por pegar um troféu? Mas como é que a gente conquistou isso daí? Ah, não, a gente se reuniu e não é para ser assim. Tem sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. E às vezes muito mais lágrimas do que qualquer outra coisa. Mas tem que ser uma trajetória, entendeu? A conquista, toda e qualquer conquista, tem que ser uma trajetória bonita para se contar. Poxa, aquele troféu 2021, como é que vocês conquistaram? Assim, assado. Como é que vocês se tornaram um Great Place to Work? Assim, assado. Quando todo mundo achava que nós era uma das piores empresas do polo industrial, trabalhamos com a Finca e nos tornamos uma das melhores empresas do Brasil. Então, assim, é importante isso, entendeu? Tem uma A evolução, né? Sim, e o PQA, eles nos leva para esse patamar, nos estimula, entendeu? E a galera se envolve, todo mundo, quando chegou o e-mail esses dias, né, falando, ó, parabéns, a banca vai aí na data tal, para fazer, todo mundo já saiu Ansiosos pela sua todo mundo já bateu palma, não sei o que lá, tal. Pô, foi uma fase, a gente passou uma fase, né? Agora eles vão lá, beleza, de repente, não conseguimos nenhuma cor, nenhum troféu, não importa, isso vai nos evoluindo, a gente vai crescendo, né? Ano após ano, participando, submetendo projetos, as pessoas treinando, as pessoas preparando, fazendo o seu PowerPoint, fazendo o seu relatório, se dedicando, né? E as pessoas evoluem. Bom, disseram que era 1 hora, mas vocês viram que passou, que eu nem vi, né? Já passou, tá chegando já quase 1 hora. Esse é o primeiro episódio dessa temporada e a gente tem aqui a presença de uma pessoa que trouxe essa empolgação para falar tão bem dessa experiência com o PQA. Eu falo pra caramba, senão a gente ia ficar 3, 4 horas, 5 horas o dia inteiro aqui, é que eu falo pra caramba, porque, e de novo, não é prepotência, não é demagogia, pelo amor de Deus, quem me conhece, né, sabe como é que eu sou. Eu falo porque eu sinto. E a gente não percebe a verdade. Por isso, quando ela falou, vamos participar, vou, me entendeu? Eu falo o que eu sinto, porque o que eu sinto eu respiro no dia a dia. Não é falácia, não vou lá, não. E é só ir lá na Visitar Vision, quem tá assistindo quiser ir lá visitar, vai ver a materialização do que eu tô falando aqui. Né? Então, assim, eu falo porque eu sinto porque eu respiro, eu vivencio e, de novo, é algo que está em mim, né? E como está em mim, está em todo mundo que trabalha comigo também. Olha, e a gente está finalizando aqui, primeiro episódio da temporada. Erley Montefusco, suas considerações? Agradecer, né? Obrigada pela parceria, né? E que a nossa parceria dure muito, porque a gente é muito feliz em ter vocês com a gente. Essa tua energia, ela não contagia só o teu pessoal, não, tá? Ela contagia a gente. Contagia. Porque às vezes a gente tá assim, né? Meio, poxa, será que as pessoas estão entendendo tudo que a gente está fazendo, né? Será que vale a pena continuar isso? A gente dá tanto murro em ponta de faca também, né? Aí chega você com esse teu astral, né? Falando de arte, a importância do trabalho que a gente faz, né? E como isso também chega em vocês. Então, é gratidão, tá? Pelo carinho, pela parceria e que ela dure para sempre. Poxa, obrigado, Erley. Assim, ó, eu sempre faço uma analogia ao futebol, às vezes, né? Eu gosto muito de futebol, tal, sou corintiano. E é a mesma coisa quando o atacante ele tá indo em direção ao gol, né? Então, toda a torcida contrária tá gritando, xingando a mãe dele e tal. Cara, vai, faz o seu gol, cara. Entendeu? Não dá atenção pra ninguém, porque tem muita gente torcendo pra você. E às vezes, quem tá torcendo contra tá gritando mais do que quem tá torcendo a favor. Mas não se importe com isso. Né? Não se importe com isso, né? Você tem que se valorizar. Vai em rumo à direção da meta, do gol, faça o seu gol, comemore com quem torce por você e quem não torce, vai bater palma depois. Esse é o nosso primeiro convidado do podcast da qualidade, uma promoção FIEAM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Sérgio Capella. Muito obrigada. Agora eles vão subir nas plataformas esse nosso vídeo e eu quero o pessoal da Visteon super empolgados, deixando mensagens para a gente, compartilhando, mostrando para o mundo o quanto eles são valorosos para o povo do Amazonas e para o Brasil. Muito obrigada pela sua participação, viu? Sucesso. Obrigado. E a gente vai estar lá assistindo, né? Esse ano sai 4. Sim. Muito sucesso. E olha, agradeço, viu? Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, foi muito bom. Obrigado, gente. PQA 2023, Programa Qualidade Amazonas. Esse é o primeiro episódio de muitos que vão vir por aí.